Não é à toa que o estudo da consciência pode envolver a física, a neurociência, filosofia, religião, psicologia. Para vocês terem uma ideia do quão complexo o assunto pode ser, até os dias de hoje não existe nem mesmo um consenso absoluto sobre o que é a consciência. Mas eu não vim complicar ainda mais a sua mente, pelo contrário. Recentemente, cientistas divulgaram uma teoria que oferece uma visão, uma suposição viável e um passo adiante para quem tem curiosidade não apenas em entender o próprio cérebro, mas também o universo. E eu pergunto a você, seria possível o universo e tudo o que nele existe possuir consciência? A resposta é aparentemente sim. Seja bem-vindo. Eu sou Boco, o sétimo filho. Quando escutamos a afirmação de que o universo é consciente e que tudo que nele existe pode ter percepções próprias, a frase pode soar como um mantra budista. E olhe que, de fato, o budismo acredita que a única coisa que realmente existe é a consciência. E nesse caso, o mundo físico e material não passaria de uma ilusão. Apesar de no budismo se tratar de um conceito espiritualista, a ciência também vem traçando relações entre a consciência e o universo. Mas calma, eu vou te explicar tudo isso. Veja bem, como não existe uma definição específica sobre o que é a consciência, de um modo simplificado e até bastante intuitivo, nós tendemos a acreditar que a consciência é essa voz, o seu eu autêntico que fica aí falando dentro da sua cabeça. Mas resumir a consciência a isso é algo muito vago e superficial. Afinal, é prepotência humana achar que apenas nós, ou seja, a nossa espécie, tem a dádiva da consciência. O que acontece na prática é que muitas pessoas confundem consciência com inteligência. Essa confusão acontece porque desde pequenos somos ensinados a relacionar inteligência a um órgão chamado cérebro. E quando nos perguntam sobre o que é a consciência, tendemos a pensar no cérebro mais uma vez. Nesse pensamento simplista, é como se o cérebro fosse uma caixa que, caso você abra, vai encontrar diversas coisas ali, como a inteligência humana, a consciência, o subconsciente. Essa ideia de que tudo acontece no cérebro é um conceito antigo, que prevaleceu por muito tempo. Essa vertente é conhecida como o pensamento materialista porque, para ele, a consciência emana da matéria, no caso humano, das atividades de neurônios e neuroreceptores, em nosso cérebro, é claro. Para quem acredita nessa linha, se você tirar o cérebro de cena, logo a consciência deixa de existir. Uma segunda linha de pensamento que tenta explicar a consciência é a teoria do dualismo do corpo e da mente. Nesse conceito, a consciência é separada da matéria, mas esse conceito tende a cair no campo da espiritualidade, porque quando separamos a consciência do corpo físico, acabamos caindo no conceito de alma. Se no primeiro caso a consciência está relacionada ao corpo físico e ao seu cérebro, e no segundo ela está relacionada à ideia de alma, há ainda uma terceira opção que vem ganhando espaço entre os debates científicos, que é a ideia de que a consciência é algo muito mais subjetivo do que havíamos acreditado antes. É por isso que existem algumas teorias que, cada uma à sua maneira, defende que a consciência é algo intrínseco ao universo e, por isso, tudo o que há, de seres a objetos, de amebas a estrelas, é, sim, consciente. Essa linha de pensamento começou a ser especulado quando os cientistas começaram a esbarrar em diversas limitações na teoria materialista, que acreditava que o cérebro era o criador dessa realidade que chamamos de consciência. Por exemplo, a neurociência sempre acreditou que cada parte do cérebro humano, como o bulbo,
o córtex, etc., era responsável por realizar algum tipo de função, como a de gerar emoções, promover a fala e a compreensão de um idioma, armazenar nossas memórias e por aí vai. E a consciência, apesar de não se saber ao certo como, era o resultado da junção de todas essas funções e sensações que sentíamos. Acontece que em 2007, um caso de um homem francês estremeceu os pilares da neurociência. Esse homem, que não foi identificado, tinha 44 anos quando procurou um médico porque sentia uma leve fraqueza na sua perna esquerda. Para dar o seu diagnóstico, o médico pediu um exame de imagem da sua cabeça e voilá! O médico descobriu que praticamente toda a região que deveria conter o cérebro do seu paciente estava, na verdade, cheia de água. O homem em questão tinha apenas 10% de sua massa cerebral, devido a uma doença chamada hidrocefalia, que com o passar dos anos acumula fluido na caixa craniana, que pesa e destrói aos poucos o tecido cerebral. E olha que a surpresa maior nesse caso não foi descobrir que o paciente tinha apenas uma fina camada ilesa do cérebro, e sim o fato dele ser uma pessoa completamente normal. Ele era casado, tinha 2 filhos, trabalhava como funcionário público e só havia ido ao médico porque sentia uma certa fraqueza na perna. O caso rodou o mundo e neurocientistas queriam entender como esse paciente se mantinha consciente se praticamente não possuía a própria materialização da consciência, que é o cérebro. E vocês se lembram do que eu disse lá no começo do vídeo. Para entendermos o que aconteceu nesse caso, precisamos então voltar naquele dilema. Não se deve confundir consciência com inteligência, racionalidade. Quando os cientistas aplicaram um teste de QI no paciente francês, descobriram que, de fato, sua inteligência era abaixo da média. Ele fez apenas 75 pontos no teste. E foi aí que tudo mudou. Os cientistas entenderam que era preciso buscar novas respostas para o que era entendido como consciência e como ela funcionava. Foi aí que uma primeira teoria foi criada. E ela, logo de cara, apresentou esse conceito que é o que estamos discutindo hoje. A possibilidade da consciência ser algo intrínseco ao universo e, consequentemente, todas as coisas, de fato, serem conscientes, mas não necessariamente inteligentes. Deu para entender? Essa teoria ficou conhecida como panpsiquismo. Nesse pensamento, ser consciente é compreendido simplesmente como ter ciência de si mesmo e do ambiente à sua volta. E seu princípio na teoria é bastante simples. Se uma ameba, que é composta por uma única célula e obviamente não possui um cérebro, é capaz de nadar, encontrar comida e se multiplicar, logo ela é um ser consciente. Não demorou muito para que os adeptos dessa teoria, como o físico Gregory Matloff, da College of Technology de Nova York, nos Estados Unidos, conseguissem reunir dados que mostram que até mesmo as estrelas possuem um certo nível de consciência. Para isso, eles estudaram as estrelas menos quentes ou frias que orbitam a Via Láctea e eles perceberam que elas se moviam em uma velocidade maior do que a velocidade das estrelas mais quentes. Essa aceleração das estrelas frias também não ocorria aleatoriamente, o que fazia com que essas estrelas acelerassem o passo, vamos dizer assim, era a emissão de um jato unidirecional, semelhante a um jato de energia que, em momentos estratégicos, essas estrelas emitem para ganhar velocidade, uma vez que são naturalmente mais lentas do que as estrelas quentes. Esse fenômeno, realizado aparentemente de maneira proposital pelas estrelas, recebeu o nome de descontinuidade de Parenago e mostrou que não sabemos para onde as estrelas estão indo e por que correm tanto em meio ao espaço, mas elas, meus amigos, elas aparentemente sabem.
Bem, é claro que esse assunto é muito mais complexo do que o que falamos aqui. Mas não existe nada mais gratificante do que se abrir às possibilidades e tentar compreender ao menos 1% do que somos e do que acontece nessa loucura maravilhosa chamada vida. Para você que está me assistindo, o que é a consciência? Você acredita que o universo pode ser consciente também? Se você gostou desse tema, curta o vídeo e se inscreva para receber mais conteúdos como esse. Obrigado por nos acompanhar nessa viagem e até a próxima. Antes de ir embora, eu quero lembrar a você que é muito importante a sua inscrição, a notificação também, não deixe de ser importante os seus comentários. Você faz tudo por aqui. Até lá.